divisão é que passamos para a segunda. Está entendido? Pronto. O regulamento da primeira divisão, como eu disse, a primeira divisão é a soma da pontuação dos jogadores que estão a jogar naquele momento, e os jogadores que estão a jogar só podem ter, no máximo, a equipa só pode ter, no máximo, 14,5 pontos em jogo. No entanto, existe aqui algumas nuances. O jogador de sub-16, independentemente da classificação que tenha, joga sempre com meio ponto. Isto é, se um jogador sub-16 for um 4, no boletim ficará só registado meio ponto. E fica sempre as unidades ponto com as décimas, 0,5. Nunca fica só 0, ok? É 0,5. Isto é válido para todas as pontuações, esta metodologia. Depois temos os jogadores inscritos desportivamente na primeira época têm uma redução de meio ponto. Isto é, se um jogador for 3, no boletim ficará registado 2,5. Se um jogador for 1,5, no boletim ficará registado 1,0. Está claro até aqui, Rui? Sim, senhora. Okay. Rui e os outros todos, naturalmente. Sim. O sub-22, aqui, por favor, não façam confusão. Tomem atenção àquilo que eu vou dizer. O sub-22, ou elementos femininos, soma sempre 1,5 ponto à equipa pelo primeiro elemento. A jogar, naquele momento. E se tiverem 2 jogadores a jogar, soma 1 ponto pelo segundo elemento. Isto é, a equipa está a majorar 1,5 ponto por um jogador sub-22 em campo ou por uma jogadora feminina, né? A jogar. Se tiver 2 elementos sub-22 a jogar ao mesmo tempo, a equipa pode ter 17 pontos no máximo. Se tiver um sub-22 e um feminino ao mesmo tempo, a equipa pode ter 17 pontos no máximo. Se tiver 2 jogadoras a jogar, a equipa pode ter no máximo 17 pontos também. Fiz-me entender? Pessoal, isto é muito importante, e se tiverem dúvidas neste momento, é muito importante que as coloquem, não é? Porque nós sabemos que não é fácil, nós estamos a falar de reduções, estamos a falar de possibilidade de uma equipa, em vez de jogar com 14,5 pontos, jogar com um máximo de 17 pontos, caso cumpram determinados critérios, que são estes que o João está aqui a falar, momentaneamente. Portanto, se não for claro para todos, não tenham dúvidas e, relativamente a isto, coloquem essa questão. E a Carla Oliveira está a perguntar, e a Elsa também, a perguntar se as equipas podem ser mistas. Sim, é exatamente por essa razão que, se estiver um elemento sub-22 ou um elemento feminino a jogar naquela equipa, por isso é que as equipas podem ser mistas, essa equipa momentaneamente, se estiver a jogar com um elemento feminino ou com um jovem abaixo de 22 anos, em vez de estar a jogar com 14,5 pontos, pode ser majorado no primeiro elemento com 1,5 ponto, e se tiver 2 elementos nestas condições, pode ir no máximo até 17 pontos. Bem, se tiverem dúvidas relativamente a esta questão, se isto não estiver a ser perfeitamente claro para vós, questionem, está bem? Podemos avançar. Pronto, relativamente aos sub-22 e aos sub-16, isto tem, desde que eles não tenham completado no início da época desportiva de 1 de agosto. Estas indicações que eu estou aqui a dar, vocês têm que saber, como é lógico, não é? Mas isto é tudo dado
pelas equipas, antes do jogo iniciar-se, 40 minutos antes, como sabem, ou pelo menos 40 minutos antes, é dado por uma guia que é passada pelo Comitê Nacional de Basquetebol em cadeira de rodas, onde isto está tudo discriminado, e eu mais à frente vou dar-vos um exemplo, ok? Um dado novo, que é agora, ou este ano, é permitido a inclusão de um jogador na primeira divisão que não cumpra as normas de elegibilidade. Vocês lembram-se de eu ter falado ali na introdução da elegibilidade de um atleta? Em que eu diria que ele tem que ser um atleta que não tem não tem massa muscular, ou que tem um membro inferior mais curto. Recordam-se disso? Pronto, que não pode praticar o basquetebol a pé, por algum motivo, não é? Não consegue correr, foi operado ao joelho e não consegue dobrar a perna, por exemplo. Certo? Pronto. Nós decidimos, o Comitê Nacional este ano decidiu incluir a inclusão de um jogador nessas circunstâncias. Desde que comprove, através de um documento médico, a impossibilidade da prática desportiva do basquetebol a pé, e será atribuído a classificação funcional de 5.0. Por isso, não estranhem que no vossa guia estejam lá jogadores de 5.0 para jogar. Este ano, isso pode acontecer em equipas da primeira divisão. Está bem? Eu quero aqui outra vez realçar que eu estou a falar unicamente para o regulamento da primeira divisão. E gostaria muito que estas ideias ficassem bastante claras para depois passar para a segunda divisão e não haver confusão. Está bem? E mais, se este jogador for o primeiro ano de inscrição, ou se for um sub-22 ou sub-16, não beneficiam de qualquer redução pessoal, nem conferem uma geração à pontuação da equipa. Não é? Se ele for um sub-16, não tem qualquer o ponto e meio não é descontado nos 5 pontos e também não conta para uma geração da equipa, se for um sub-22. Está claro? Qualquer destas reduções que eu falei não é cumulativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se o jogador for um sub-16 e for a primeira ano de inscrição, ele não é inscrito com meio ponto e depois tem a redução de meio ponto. Não, ele é inscrito com a redução que lhe é mais favorável à equipa. E tem 0,5 só. Não tem mais 0,5 por ser o primeiro ano. O mesmo também para o sub-22. Se o jogador já tem uma majoração, ou se a equipa tem uma majoração de 1,5 ponto pelo primeiro elemento ou de 1 pelo segundo, não pode ter uma redução de meio ponto pela classificação, pela inscrição do primeiro ano. João, Sou. tens uma pergunta da Carla Oliveira. Sim. Que pergunta: se por equipa só pode haver um jogador com classificação de 5.0? Exatamente. Em campo ou inscrito? Inscrito. E em campo. Em campo. Pode até nem jogar. Exatamente. Portanto, no máximo, um jogador inscrito no boletim de jogo com 5.0. Uma boa pergunta. Excelente pergunta. Da Carla, o quê? Carla Oliveira? Carla Oliveira. Excelente. Muito obrigado pela pergunta. Foi excelente. Foi excelente porque depois, quando for o regulamento da segunda divisão, e como eu vos digo, depois podem fazer confusão e isso é importante. Boa pergunta, Carla Oliveira. Obrigado. Siga. Pronto. Dado que ficou claro o regulamento da primeira, o regulamento da segunda divisão tem algumas nuances. Em vez de ser 14,5, é 15,5 a pontuação. Os jogadores sub-16 jogam à mesma com 0,5. A primeira época tem uma redução de meio ponto. E agora apareceu aqui um dado novo. Os atletas com mais de 50 anos têm a redução de meio ponto. Isto é a mesma coisa. O raciocínio é igual ao dos sub-16. Não. Não é igual ao sub-16, não. É igual à redução da primeira época. Assim é que é.
Ou seja, um jogador que seja um 3,5, no boletim fica registado como 3. Ok? Não é acumulativo. Se ele já tem 50 anos e é a primeira época ao mesmo tempo, ele só tem uma redução de meio ponto. Não vai ter meio mais meio. Isto ficou claro, não ficou? Isto é válido aqui como é válido na primeira divisão. E aqui temos uma situação que é diferente do regulamento da primeira divisão. Isto são jogadores sem deficiência. Não precisam de apresentar atestados, não precisam de apresentar nada e jogam com 5.0. E aqui podem estar inscritos N. E podem jogar, não podem jogar N porque têm os 15,5 como limite, né? Mas podem estar 2 em campo, por exemplo. Por isso é que a pergunta da Carla Oliveira foi muito importante. Porque enquanto na primeira divisão tem que estar um jogador que tenha um atestado médico e que comprove que não pode jogar basquetebol a pé, independentemente da gente ver que ele não tenha deficiência nenhuma, mas tem. Aqui pode jogar um jogador sem qualquer deficiência, não precisa de atestado médico e podem estar inscritos mais do que um e jogar mais do que um. Perceberam? Esta situação aqui é igual, do sub-22, está a majorar 1,5 ponto por um elemento e depois majora 1 ponto pelo segundo elemento, ou seja, vai a 17 pelo primeiro elemento e vai a 18 pelo segundo elemento. Está bem? E aqui é também, o dado é o mesmo, desde que não tenha completado no início da época desportiva de 1 de agosto. Isto era o que eu estava há pouco a dizer, é permitida a inclusão de jogadores sem deficiência na segunda divisão, com classificação de 5.0, os quais não beneficiam de qualquer redução, nem conferem majoração à pontuação máxima da equipe. Alguma dúvida sobre isto? Alguma questão? As grandes diferenças entre o regulamento da primeira divisão e da segunda é que na segunda divisão existe atletas com mais de 50 anos têm a redução de meio ponto, ok? E existe os jogadores que sem deficiência podem jogar com pontuação de 5 e podem inscrever N e podem jogar N ao mesmo tempo. Ok? Alguma questão sobre isto? Já aqui pendente? Não. Não há? Aqui pendente? Não. Agora não sei se não há. Eu gostava de ouvir uma dúvida, pelo menos uma. Então, eu vou pôr eu. Força. Uma dúvida. Então, se eu tiver 5 jogadores, e se esses 5 jogadores... Eu só tenho 5 jogadores inscritos para jogar naquele momento. E o jogo vai se iniciar e aqueles 5 jogadores totalizam mais... É um jogo da primeira divisão. E tenho 5 jogadores só. Eu sou o treinador e tenho 5 jogadores. Dou a guia à mesa, a mesa inscreve os jogadores e depois verifica que a pontuação desses 5 jogadores ultrapassa os 14,5. O que fazer? Alguém tem uma solução ou uma sugestão? E já vamos à questão da Carla Oliveira. Alguém tem uma solução para a questão que o João colocou neste momento agora? Opa! Estamos tramados. Estou a ficar com a dúvida. Falta técnica à equipa. Ok. Já tive resposta. Tá bom, sim, tá bem. Não pode, diz o Diogo Maris. A Joana Loureiro diz que é falta técnica à equipa. Pode ter um feminino ao sub-22. É uma não tem exceções nenhumas. Não tem exceções nenhumas. Tem exceções. Portanto, a questão que o João está a colocar é se vos aparecer uma equipa com apenas 5 jogadores e que os 5 jogadores, na sua classificação, ultrapassem os 14,5 pontos, por exemplo, que tenham 15 no total, o que é que nós fazemos? Se essa equipa pode jogar,
se não pode jogar, se perde por falta de comparência. O que é que vocês acham? Técnica ao treinador. Há uma coisa que todos nós sabemos, é que o jogo para começar tem que ter 5 jogadores no basquetebol a pé, não é? Falta de comparência, fala-se aqui, técnica ao treinador, não pode jogar. Ok. Acho que não pode jogar, porque não reúne os requisitos. Muito bem. Não pode jogar. Muito bem, acho que já estamos aqui a chegar aqui a uma conclusão. Estamos a chegar a uma conclusão. João, não pode haver jogo, não queres pode explicar? haver jogo. Sim, não pode haver jogo, independentemente de eles terem 5 atletas, mas não reúne as condições para dos 14,5 da pontuação, né? E por conseguinte não pode haver jogo e é falta de comparência. Nesta situação, equipara-se a alguém que apareça com 4 jogadores para jogar, ou 4 ou menos jogadores para jogar, e pronto, tendo isso presente, a equipa não pode jogar. Portanto, de qualquer das formas, não há lugar a qualquer atribuição de falta técnica. Atenção, porque o jogo não começa, não há falta técnica, está bem? E em caso do jogo estar a decorrer e haver expulsão de jogadores, qual é o mínimo em que pode continuar? É a mesma coisa que o basquetebol a pé, é 2. É igual? Igual, é 2 na mesma? É 2, sim, Rui. Isso mesmo. Desde que haja um jogador que eu possa passar a bola para o outro, não é? Exatamente. A regra é a mesma. Exatamente. A regra é a mesma, exatamente. A única coisa aqui, neste caso, que é diferente é que uma equipa, mesmo que apresente 5 jogadores para jogar, se a sua classificação prefizer mais do que os 14 pontos e meio, não está em condições de jogar e por causa disso não pode iniciar-se o jogo e a equipa perde por falta de comparência. Mas não há lugar à falta técnica, não é aqui que há falta técnica. Essa falta técnica ocorre caso no decorrer do jogo, como diz a Joana Loureiro e bem, uma equipa ultrapassa os 14 pontos e meio se não estiver a usar aqueles jogadores, os sub-22 ou os elementos das equipas femininas e tudo mais. Ok? Portanto, fique claro aqui que é essa a nuance, não é, João? Podes É verdade, muito bem observado. Há mais alguma questão aí, Zé Cardoso? Não, se a Joana Loureiro só disse que a técnica só pode ser atribuída no decorrer do jogo, caso a equipa ultrapasse os 14 pontos e meio. Exatamente. Na Então agora vamos passar ao controle. Há uma questão do António Fernandes, peço desculpa, que também coloca-se na segunda divisão, a regra se aplica igual, é exatamente a mesma coisa. É igual. Só que em vez de ser 14,5 é... Quanto é? Quem é o... É o António Fernandes. António Fernandes, então quanto é? 15,5, muito 15 bem. 15,5, muito bem. Muito bem, sim senhor. Isso mesmo. Pronto, e agora... João, o Rafael Schuss coloca aqui uma questão bastante interessante. Ok. Que é, no caso da exclusão de jogadores por faltas, se os remanescentes somarem mais do que os pontos regulamentados, jogam com 3 ou com 4? Sim, jogam com 3 ou 4. Ou seja, isto é, aquilo que o Rafael está a dizer, e muito bem, ele tem 6 jogadores. Estão a jogar 5 jogadores, não é? E o jogador que saiu foi um jogador de 1. E a soma da equipa já é 14,5. Né? Ou sair um jogador de 1, a equipa fica a jogar com 13,5, certo? Mas o jogador que ele tem para entrar é um jogador de 4. Né? Ou um 4,5. Ou 2. Se ele entra, a equipa fica com mais do que dos 14,5. Por conseguinte, a equipa tem que ficar a jogar com 14. Com 4, desculpem. Com 4. 4 atletas. A combinação é que poderá ser diferente. Ou isto é, pode entrar um jogador de 4 e sair o outro de 4, ou sair um jogador de 3,5 e entrar aquele de 4, como eles depois ficam com menos 1, certo? Ou ficarem com um jogador com 1 pontuação menos 1, ficam com 13,5. Se um dos jogadores que ele lá tem dentro de campo é um 4, ou se é um 3,5, esse 3,5 sai e entra um jogador de 4 ou de 4,5 para o campo e ficam a jogar com 4 jogadores, mas que não ultrapassam os 14,5. Certo. Fiz-me entender? Mas, na prática, ficam sempre a jogar 4 atletas, sim. Independentemente de terem um jogador no banco. Muito bem. Excelente questão. Muito bom.
penso que pode avançar. João, desculpa, aquela pergunta que eu fiz, se um jogador tiver 5, tem classificação 5, mas tiver mais de 50 anos, ele não tem redução. Não pode ser acumulativo. Estamos a falar da segunda divisão. Sim, sim. Pronto. Na segunda divisão, se ele é um jogador de 50 anos e se é a primeira inscrição, ele só tem uma redução de meio ponto. Não, eu estou-me a referir a ele ser classificação 5. Não, a classificação não tem redução nenhuma, tanto na primeira divisão como na segunda. Ok. Portanto, 5 pontos, É sempre 5. É sempre 5. Independentemente de ser um sub-16, sub-22 e se for na segunda divisão de ter mais de 50 anos. Claro, também foi boa. Sim, obrigado. Boa intervenção. É que a vossa dúvida pode ser as dúvidas de outros colegas que estão aqui, não é? E por conseguinte, se a gente esclarecer as dúvidas, podemos estar a esclarecer as dúvidas de outros colegas. Ok? Olha, tens aí uma questão de operacional da Elsa Graça. Eu peço desculpa a quem interviu anterior, que foi a Carla. Foi a Carla, não foi? Foi. Sim. Porque eu me esqueci, de facto, dessa pergunta de ter ficado aí no chat. Qual foi? Não, esta que a Carla pôs mesmo agora aqui. Eu que me esqueci, eu disse que ia ficar para trás e depois eu esqueci. Era muito pedir a vocês, para vocês dizerem o vosso caso. É que eu ando muito triste, sabe? Eu quase que não vos conheço a nenhum de vocês. O tempo passa, e pronto, e não conheço. Já nem conheço os meus colegas de Lisboa, muitos deles, não é? Pelo nome. Mas só para eu me situar em termos de casos, se puderem dizer, quando falam ou quando intervêm, só para eu também me familiarizar um pouco mais com os vossos casos e com vossos próprios, está bem? Ok. Olha, tinhas aí uma questão mais operacional, que é da Elsa Graça, do Cabo de Leiria, que pergunta se, quando existem substituições, se conferem sempre as classificações. Sim. Eu iria falar nisso mais à frente, e vou falar nisso à frente, mas sim. Essa é uma das funções, não é só quando há substituições, é também quando há descontos de tempo. E quando se inicia os quartos, não é? Certo. Quando se inicia o segundo, o terceiro e o quarto. Sim. Exatamente. Isso é sempre conferido pelos oficiais de mesa. Isso não mesmo. fizeram uma pergunta, mas vou eu fazer, também posso fazer uma pergunta. Então, e qual é o oficial de mesa, ou quem é que controla isso na mesa, desde que não haja comissário, quem é que controla isso? Ninguém, não sei. O Rui Costa responde marcador, a Joana Loureiro de Lisboa marcador. Está toda a gente a responder marcador, João. É? É. Todos, diz o Luís Marques, do Porto. Todos. Agora já estão todos a dizer todos. Ai. Agora é que foi. Todos ou é o marcador? Não havendo comissário, quem é que tem a responsabilidade primária? Marcador. Zé Beltrão diz que é o marcador. Avança, João. Já toda Sim. O marcador é, na verdade, o primeiro responsável, né? Porque tem o boletim e confere a respectiva inscrição, a respectiva pontuação. No entanto, o cronometrista ou o operador de 24 segundos, ou os três, devem também fazer essa confirmação. Para quê? Para depois fazerem, quando houver uma dúvida, ou quando houver o marcador diz, aquela equipa tem um meio ponto a mais, né? E vocês também estão a fazer a devida confirmação, né? E confirmam que efetivamente ele tem meio ponto a mais, né? Isto para quê? Para depois não estarmos ali a perder muito tempo relativamente a isso. E o jogo não para vocês verem a pontuação, ou seja, há uma substituição, certo? O atleta entra, ok? E depois do jogo, o árbitro põe a bola à disposição do jogador e o jogo desenrola-se. E o oficial de mesa confere. Na primeira bola morta, se a pontuação não estiver correta, na primeira bola morta, chama o árbitro mais próximo e informa do sucedido. Ok? Não correm o erro de darem uma substituição e depois o dizerem, mas esta equipa tem pontuação mais e no jogo não começou. Não, isso não pode acontecer. Certo?
Ficou claro para todos? Mas eu vou depois ainda falar nisso ainda vamos um falar, pouco mais sim. à frente e depois voltamos outra vez ao assunto. Avança. Pronto, temos aqui o controle e inscrição. Como é que isto agora se controla? É dado aos oficiais de mesa três documentos. Um deles, penso que é vosso conhecido, que é relativamente ao documento do SA para esse jogo, onde está o comprovativo das inscrições dos atletas, não é? Correto? Estou a falar bem, não estou? Colegas, oficiais de mesa, é isto? Depois, em baixo, têm os treinadores. Aqui, nós no BCR, e isto também fica muito bem claro para todos, não é exigido qualquer comprovativo, nem é exigido qualquer grau para treinadores de BCR. Desde que no documento que é tirado do SA estejam os inscritos treinadores, neste caso são 3, não é? Um de grau 1, outro estagiário, e podia estar aqui um de grau 2 ou de grau 3, certo? Não tem qualquer relevância para inscreverem o treinador. Eles são inscritos, ponto. Independentemente do nível de formação. Desde que, na verdade, estejam aqui no SA, como é lógico, ok? Isto ficou bastante claro para vocês. Vou repetir. Os treinadores no BCR são inscritos desde que estejam na folha do SA para esse jogo. Independentemente do nível de formação e no nível complementar, se é de BCR ou não. Claro? Depois é entregue uma guia de praticantes, que é a tal guia que é passada pelo Comitê Nacional de BCR, que tem uma determinada validade, por norma, a validade é até o fim da época. Se houver alguma alteração durante a época, é passada uma nova guia e é dada ao clube. E o clube tem que apresentar sempre esta guia aos oficiais de mesa, juntamente com a folha do SA. E é nesta folha que está aqui as classificações dos jogadores. Tem este Alexandre Cardoso, é um ponto e meio e ainda está sob observação. O Emanuel Soares é um 3,5 e é um provisório, né? Pronto. E este é um 3.0 e ainda está sob observação. E o Aliu Camará é um 4.0 e é provisório. E temos um jogador com 5.0. Estão a ver? Esta declaração é passada para os jogos da primeira divisão. Há equipas que podem estar a disputar jogos na primeira divisão e terem uma equipa B na segunda divisão. As guias de praticantes são, independentemente da equipa ser a mesma, são passadas duas guias. Uma aos atletas que estão inscritos na primeira divisão e, por conseguinte, este Daniel Pereira está inscrito na primeira divisão, e uma outra que é os atletas estão inscritos para a segunda divisão, que alguns são os mesmos. Depois aqui nas observações temos 2 atletas sub-22, certo? Pronto. Nós, quando estes 2 jogadores estiverem a jogar, se tiverem os 2 ao mesmo tempo, qual é a classificação que que a equipa pode atingir? Vá lá aí no chat, a malta a pôr toda aí a classificação. Está aí toda a gente a pôr? Tá, vamos lá. 17, mais apostas. 2,5 não. Ok, 17. 2,5 sim, é o total dos dois. Ok. 14,5 mais 2,5. Mas eu estou a falar da equipa, Sim, mas a Paula escreveu 2,5 provavelmente, porque 14,5 mais 2,5 faz 17. Esses dois meninos em conjunto valem 2,5. Tá, pronto. Verdade. Muito bem, certo? Pronto. Tá certo. No boletim fica registado o 3,5. Exatamente. E o outro 3.0. Só que depois, oficiais de mesa têm que saber que eles que são de sub-22 e porem na vossa memória, durante o jogo, quando estes atletas estiverem a jogar, se estiverem a jogar os dois, é 17. Se
estiver a jogar só um deles, é 16. Isso mesmo. Ok? Depois temos aqui 2 jogadores que ainda estão a classificar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os atletas já foram inscritos e que pediram a classificação ao painel de classificadores. Só que ainda não houve oportunidade de os classificar. Porquê é que ainda não houve oportunidade de os classificar? Porque a competição só começou na semana passada, né? E estes atletas, muito provavelmente, só vão jogar na segunda divisão. Por conseguinte, nós temos que combinar com a equipa, né? Para que eles, num determinado jogo, estejam inscritos e estejam lá no jogo, para ver se jogam para os classificar. Porque se eles não jogarem, a gente não os consegue classificar. Ponto. Ok? Porque a classificação é feita antes do jogo começar para eles jogarem. Mas depois ela não é mantida para os próximos jogos. Porque eles têm que ser classificados em jogo. Certo? Pronto. E depois ainda temos aqui outra questão, que estes 2 atletas são sub-16 ou até sub-22 e é a primeira inscrição. Quer isto dizer que não gozam do 0.5. Certo? Nem um nem outro. Os sub-16, de acordo com a classificação que lhe for dada em devido tempo, é sempre inscrito com meio ponto, não é? E o Wilman Silva será majorado 1,5 se só tiver ele a jogar, ou majorado para 17 se tiverem 2 elementos. Está claro, meus amigos? Então, se um atleta for inferior a sub-22, aplica-se a regra dos 17 ou dos 16? 16, sub-16, sim. Não é inferior. Não. Classificação. Eu estou a referir-me a... Ali diz sub-20, portanto esse... Foi engano, é sub-22. Ali é engano. Mas se fosse sub-20 aparecia aqui alguma indicação? Não há sub-20, não há sub-20. Há só sub-16 ou sub-22. Ou é um sub-16, ou se ele já fizer 16 anos, por exemplo, ele fez 16 anos em junho, não é? Passa a ser um sub-22. João, há alguém com atenção aqui. É verdade, é verdade. Como é? Epa, espetacular. Mas é mesmo isso. A gente fez isso intencionalmente para ver se estou com atenção. Não? Amanhã já tens que mandar corrigir a guia. Depois temos aqui, é que esta foi, eu vi foi nesta, percebes? E esta foi emendada e a outra não. Afinal já tinha sido corrigida, olha. Já. Só que, pá, foi todo o dia com a Simone, para lá e para cá. Bom, desculpem lá esta ediçãozinha. Bom, esta é uma folha com a equipa B. E reparem que aqui nas observações já aparecem os atletas com mais de 50 anos. Né? Na anterior, estes atletas estão cá à mesma, que é o Teodoro, é o Carlos Dias e o Taborda. Né? São estes 2 e mais este, que é o Teodoro, o Taborda e o Dias. Que na primeira divisão eles não têm qualquer redução. Né? Estão a ver? Certo. E na segunda divisão... Para frente. E na segunda divisão está aqui equipa B, reparem a diferença, equipa B tem a redução de meio ponto na sua classificação, este passa a ser um 2,5, este passa a ser um 3,5 e este passa a ser um 4, registado no boletim. Exatamente. Certo? Né? Pronto, estes 3 atletas na equipa B têm a redução de meio ponto, na equipa A não têm. O resto, dos sub-22 e estes aqui dos sub-16 e sub-22 é a mesma coisa como na primeira divisão. Estão a ver a diferença? Isto tudo está aqui escrito na guia de praticantes. Nós uniformizámos isto, fomos à disposição destas guias sempre, para quem assim entenda, e por conseguinte, se houver algum erro ou se houver alguma coisa, será comunicado a partir do comitê. Isto é da responsabilidade do comitê e, por conseguinte, com uma senhora aqui, a Simone Carvalhinha, é uma funcionária da Federação Portuguesa de Basquetebol que trabalha com o BCR já há muitos anos. Certo.
Ok? Muito bem. Além disto, existe uma folha que os clubes fazem, né, que preenchem com o nome, o número de identificação já lá está no SA, mas não sabe, e com a classificação, mas com o número das camisolas, porque nenhum daquelas folhas anteriores tem o número das camisolas. E nem todos aqueles jogadores que estão ali são inscritos, né? Ou não estão presentes. A gente só inscreve os que o treinador indica, que são estes. Então o que é que eu aconselho? A gente vai ao SA, ao documento do SA, primeiro elemento, e verificamos, olha, todos os atletas e temos aqui 3 treinadores. Vamos ver se eles estão presentes, podes inscrever, certo? No caso concreto desta equipa, até tem um jogador que é o treinador, né? Por isso a gente vai perguntar aos treinadores como é que é as suas inscrições. Eles dizem, a gente confirma que eles estão lá presencialmente, podes inscrever. Posto isto, vamos aqui a esta folha que o senhor nos deu e vamos confirmar o número de identificação e o nome através da folha do SA, certo? Confirmamos. Aqui chamou a atenção para o facto, muitas das vezes, algumas das vezes, não muitas, eles não põem às vezes o apelido, né? Eles põem o Zé dos Anzóis e o gajo não é Zé dos Anzóis, o gajo é Sousa José, por exemplo. E vocês têm que ter este cuidado, né? Pronto, às vezes eles aqui não põem o apelido ou não põem o nome próprio, põem o segundo nome, etc. Depois também depois conferem a classificação, está aqui, pronto, por este boletim aqui, certo? Aqui também tem que ter algum cuidado, porque às vezes ainda há clubes, infelizmente, que ainda interpretam esta situação mal. Às vezes não há uma boa interpretação relativamente a isto. Por conseguinte, vocês têm que confirmar se está correto e depois confirmam por aqui e está correto. Então, se isto está tudo correto, se o número está correto, o nome está correto, a classificação está correta, por conseguinte, a partir desta folha, nós podemos preencher o boletim da respectiva equipa. Concordam comigo? Eu concordo, mas tenho 2 observações. Posso? Sim, senhor. Pronto, uma delas é esta. Aquilo que o João Cruz acabou de dizer e que eu acho que é importante ressalvar é que há ainda algum não é bem desconhecimento, mas alguma por força de coisas antigas, há treinadores que ainda aplicam a redução que a equipa pode ter em campo à tentativa de redução da classificação do jogador neste documento. Isto é, como eles acham que um jogador sub-22 dá uma majoração de 1,5 ponto no primeiro, podem correr o risco de um jogador de 4 eles virem a este boletim e colocarem aqui 3,5, quando não é isso que acontece. Desculpem, 3,5 não, colocarem aqui 2,5, quando não é isso que acontece. Esse jogador só vai ser beneficiado dessa redução se estiver em campo. A inscrição dele aqui há de ser sempre com a redução a que ele tem direito por ser um sub-22 ou por ser um elemento feminino, ok? Desculpa, por ser um sub-22, não é por ser elemento feminino, por ser um sub-22, e não por a majoração que ele vai trazer à equipa, certo? Isso é uma coisa, disse tudo bem, não disse, João? Sim. Pronto. Portanto, é muito importante, porque às vezes ainda acontece com alguns treinadores, eles aplicarem essa redução que vai haver em jogo à classificação que o jogador vai ficar inscrito no boletim. É por isso que o João estava a referir que é importante olhar para esta guia que os treinadores vos entregam e ir confirmar com a guia que vocês retiram do sistema administrativo, ou que é apresentada do sistema administrativo. Está bem? Portanto, esta é a primeira nota. A segunda nota é que esta guia que está aqui manual, eu já vou aí, João, eu já vou aí. Esta guia que está, eu tenho 3 notas e não 2. Essa guia que está aqui manual, esta que vais mostrar a seguir, se fizeres o favor, da página aqui, seguinte. a manual? A manual. Portanto,
esta guia vai ter que ser dada aos árbitros e enviada para o Conselho de Arbitragem, juntamente com o boletim de jogo e o recibo. Está bem? Portanto, este documento, que é único por jogo, enquanto as outras guias são guias que vão valer para a época toda, em princípio, estes boletins de equipa devem ser remetidos com o recibo de jogo e com o boletim. Está bem? A terceira coisa a ressalvar é que, como disse o João há pouco, penso eu e bem, não, e eu quero referir isto muito claramente, porque já aconteceu esta época estarem a exigir aos treinadores o título do desporto, o TPDP, TTDPD, PDPT, pronto, aquela coisa assim. No caso do BCR, desde que o nível do treinador seja nível BCR, que ele esteja inscrito com o nível de treinador do BCR, não é obrigatória a apresentação do título do desporto do IPDJ. Está claro para vocês? Pronto. É uma exceção. O regulamento é cumprido nas outras competições. Neste caso em concreto, não é obrigatório. E é importante ressalvar isso. E peço-vos a ajuda, se tiverem com outros colegas, quando isto acontecer, peço-vos a ajuda para esclarecerem, para que esta situação seja eliminada. A minha questão aqui contigo, João, é a seguinte: nós temos algum treinador inscrito neste momento que não tenha o nível do BCR, mas que tenha outros níveis da federação? Por exemplo, aqui, às vezes há aqui uns erros na inscrição. Sim. Porque aquilo que eu acho, por exemplo, é que as pessoas que já têm o grau 1 ou o grau 2, a nível de formação do basquetebol a pé, depois não põem cá o complemento, que é o caso da Teresa Santos. A Teresa Santos é a treinadora adjunta de Lisboa e fez o curso de BCR já no ano passado, não é? E ainda não tem cá o nível do complemento aqui, não é? Mas vamos imaginar, a minha pergunta aqui é, vamos imaginar que vem o Moncho Lopes treinar a APD Porto. Okay? Não pode, não. Tem que ter, nunca fez o nível de BCR. Tem que ter o módulo de BCR. Tem que ter. Sim. Pronto, ok. Está esclarecido. Podes avançar. Desde o ano passado tem que ter o BCR. Bom, passando ao boletim. O boletim é feito da mesma forma, como é um Desculpa, João. Tens aqui uma pergunta que é se a guia manual é de entrega obrigatória pelas equipas ou é opcional? Esta guia é obrigatória. É obrigatória. Ok? Contudo, desculpa-me só, João. Contudo, já aconteceu esta época no Lousa Vidas, que é uma equipa que subiu recentemente à primeira divisão de Lousada, o Lousa Vidas não ter entregue este boletim de equipa. Pronto. O jogo fez-se na mesma, não houve problema nenhum, o árbitro fez relatório, jogou-se com base naquilo que é o documento que é retirado do SA, não há problema, nós vamos fazer o jogo na mesma. Se a equipa não apresentar, se a equipa não apresentar o boletim de equipa, depois o árbitro deve então fazer relatório a dizer que não apresentou, mas à partida era por simples desconhecimento, já foram informados, pelo que todas as equipas estarão informadas devidamente que é necessário apresentar este boletim de equipa. Já agora, só acrescentar aquilo que tu disseste, Gaia também estava nas mesmas circunstâncias. Estava? Eu estive lá em Gaia, na final da Supertaça, e o Bruno não apresentava esta folha, e eu chamei-lhes outra vez a atenção e disse que a partir de agora tinha que apresentar esta folha. O que é que ele fazia? Ele agarra nesta folha aqui, do SA, e mete ali os números aqui ao lado e entrega esta folha, não é? Não, sim. Porque não é essa folha que nós queremos, e muito bem, como disse o Zé Cardoso, é esta, tem que estar assinada pelo responsável, não é? E que depois é enviada com o boletim azul e com o respectivo recibo para o Conselho de Arbitragem. Por isso, Gaia também estava nas mesmas circunstâncias. Pronto. A Ana Matos pergunta, da terceira, se a equipa é penalizada por classificar erradamente na ficha manual.
À partida não há de ser penalizada porque os oficiais de mesa vão descobrir que há ali uma incongruência e vão corrigir à partida. Portanto, vão Pode corrigir. acontecer é que ele, com o erro, cometa o erro de ter pontuação mais durante o jogo. Exatamente. E aí é que é penalizado. Tá bem? Portanto, não há uma penalização para alguém que vá apresentar este documento com classificação errada. Portanto, faz parte. Então, qual é a razão para enviar com o boletim? A razão para enviar com o boletim é para que nós saibamos claramente quem é que são os atletas que estão inscritos, quais são as suas classificações. E as suas classificações. Exatamente. E isto tem que ser claro para acompanhar que não houve, que tudo aquilo que está no boletim está de acordo com esta ficha do boletim de equipa. À partida, nós tentámos, ou tem-se vindo a tentar, uniformizar isto tudo num único documento retirado do SA, mas ainda não foi possível. Portanto, enquanto isto não for possível ter apenas um documento, vai ter que acompanhar, este documento vai ter que acompanhar o boletim de jogo. Está bem? Tá. No fundo é como se fosse os treinadores da liga a entregarem o boletim da equipa que vai jogar, só que na liga não se envia o documento e aqui no BCR envia-se o boletim. Envia-se, mas é por isso mesmo, é por esse facto. Para fazer a validação, está bem? Ok, então vamos ao boletim. O boletim é igual, a única coisa que varia ali há o campeonato, a associação é a Associação de Basquetebol, onde se está a realizar esse jogo. E aquilo que é diferente é o seguinte: isto é um conselho que eu dou, antes de fazerem qualquer preenchimento, devem colocar logo aqui uma linha paralela a esta, estão a ver? Uma linha até cá abaixo. E para quê? Para que neste espaço possam pôr a classificação do jogador. Ok? Eu aconselho fazer isto logo, porque depois nós enganamos-nos com a conversa ou porque estamos distraídos e colocamos aqui a classificação do jogador e depois aqui é que vamos pôr o número do jogador, né? Isto acontece. E depois já não há lugar para pôr o 5 inicial ou para pôr os jogadores que jogam. Por isso, volto outra vez a repetir. Devem colocar logo aqui um risco, não é? Tanto na equipa A como na equipa B, para porem a pontuação. Ok? Perceberam todos? Esta é a única diferença que existe, mas o escalão é sempre sénior. Não há nem sub-22, nem sub-16, nem masculino, nem feminino. É sénior. O escalão é só sénior. Ok? Pronto. 3 no boletim é só 3 coisas a reter. É, na verdade, fazer o risco, para pôr a classificação. É a associação de basquetebol onde o jogo se está a desenrolar. E no escalão é sénior. Alguma dúvida relativamente a isto? Tudo o resto é igual. Está claro? Esta parte aqui, acho que sim. Estamos a falar para oficiais de mesa, não é? Bom. Olha, as cores da caneta, azul e preto. É igual. Como é que fazemos nos outros jogos? Só se faz muito DSS, não? Ainda há muito DSS. No Porto é normal, Não, é igual. Exatamente. É tudo igual, ok? Bom, eu estou um bocadinho, porque já ultrapassámos aqui a hora, Zé Cardoso. Não faz mal, levanta lá. Não? Pronto, ok, obrigado. Bom, temos aqui 2 situações que eu vos vou falar. São 2 exemplos que às vezes pode haver vocês no início podem ter algum problema em termos de leitura do jogo. Uma é sobre os 24-14 e outra será sobre as substituições. Eu vou-vos aqui apresentar 2 vídeos sobre os 24-14 para vocês perceberem, enquanto no basquetebol a pé, o jogador que está a repor a bola pela linha final ou pela linha lateral faz um passe para o jogador dentro de campo e toca e começa a contagem dos 24-14. Aqui basta tocar na roda, que ele põe o contacto com a mão e a partir daí é logo a contagem dos 24-14. Ok? Como é o cronómetro, não é? Mas eu vou-vos dar aqui 2 vídeos disso para vocês perceberem melhor.
Reparem no jogador número 8. Ele está a deixar ir a bola, reparem. E agora ele põe a mão na bola em contacto com a roda. E é com o contacto com a roda que a bola depois sobe com a ajuda da roda, com a rotação da roda. Não sei se repararam. Eu vou passar outra vez. Este é um bocadinho do outro lado, não se percebe bem, mas vejam agora aqui. Estão a ver o braço. Vocês reparem, só um bocadinho atrás, vocês reparem, este jogador é um jogador de 3,5, não, de 2,5, e ele, para ter o plano lateral, tem a mão na roda, da mão direita, reparem, estão a ver? Senão não tinha segurança, caía, né? Isto é para vocês verem. Estão a ver agora a bola? Encostada à roda, a roda vai andando e a bola sobe, estão a ver? Ou seja, o contacto da mão com a roda faz subir a bola. E logo naquele início inicial, os 24-14 começam a andar, como é lógico. Estão a ver? É neste momento, estão a ver? Estão a ver a roda e estão a ver a bola, não estão? E estão a ver o braço do árbitro. E o braço do árbitro, exatamente. O árbitro também está a ajudar aqui neste caso. Por acaso fomos felizes nesta... Foste feliz nesta fotografia, Eu não, foste tu. Ok? Pronto. Agora vamos ver o outro. Agora reparem, não é o jogador número 8 que está a repor. E será o Luís Domingos, o número 78 ou 77, ok? Vai recuperar a bola. Estão a ver? Viram? Foi mais rápido, mas a técnica é a mesma, né? A técnica aplicada foi a mesma, né? Vão ver? Ok? Pronto. É aqui as dúvidas que pode haver. O resto, 24-14 é tudo igual como o basquetebol a pé. Não há qualquer dúvida relativamente a isto. João, pode pôr o vídeo anterior? Posso. Pronto. É uma coisa que é importante. Pões a andar e para aí. Para aqui? Para aí. Vocês estão a ver o jogador número 19. Pronto. Mais um bocadinho, deixa eu vir para a frente, assim está melhor. Pronto, o jogador assim número 19. Assim está melhor. Esta é uma regra da exceção do basquetebol em cadeira de rodas. Todos os undergarments, digamos, toda a roupa interior que os jogadores usam devem ser da mesma cor dominante do equipamento. Enquanto no basquetebol em pé, eles podem ser todos da mesma cor sólida entre a equipa, portanto, isto estaria bem num jogo de basquetebol em pé. No basquetebol em cadeira de rodas, o jogador pode, para poder equipar com uma camisola interior, tem que jogar com uma camisola da mesma cor dominante. Porquê? A diferença está aqui. O jogador no basquetebol em cadeira de rodas pode jogar de camisola de manga comprida por baixo, desde que seja justa. Ok? Portanto, enquanto nós o ano passado tivemos aquela exceção e esteve frio até agosto quase, de os jogadores poderem jogar com camisolas de manga comprida durante parte da época, com uma exceção que a Federação entendeu fazer, no basquetebol em cadeira de rodas é sempre possível jogar com camisolas de manga comprida desde que justas ao corpo. E essa camisola comprida ou qualquer outra parte das camisolas que saiam fora devem ser da mesma cor dominante. Da mesma forma que o jogador pode jogar de calções ou pode jogar de calças de fato de treino, por exemplo, calças desportivas. Não é obrigatório que esteja de calções. Se estiver a jogar de calças desportivas, as calças devem ser da mesma cor que os calções, da mesma cor dominante. Portanto, quando... Sim, João? Eu penso que a gente vai ver no vídeo a seguir das substituições, penso que vimos isso. Ok. Pronto, mas chamarmos a atenção que vocês, enquanto oficiais de mesa, podem ajudar a evitar que depois haja uma paragem para retirar as camisolas, porque no caso destes atletas é mais difícil obrigar o jogador, você agora vem aí a caminho, vai ter que tirar essa camisola para jogar, porque senão não vai poder participar. Portanto,
Se nós pudermos antecipar tudo isto e fazermos a nossa arbitragem preventiva enquanto equipa e durante o aquecimento detectarmos que isto está a acontecer, devemos avisar o árbitro para que o árbitro vá dizer ao treinador ou ao jogador que não pode jogar naquelas condições. Está claro para vocês? Espero que sim. É uma exceção e tem a justificação que eu acabei de vos dar. Mostra lá o próximo vídeo então, João. Aqui agora é falar nas substituições. Sim. Eu penso que aí vamos ter... Pronto. Agora vamos falar aqui nas substituições. Eu vou deixar este exercício para vocês. Vocês é que nos vão dizer o que é que se passou. Vejam o vídeo, eu vou passar 2 vezes. E depois peço o favor de porem no bate-papo as vossas interpretações relativamente ao mesmo. Desculpa lá. Era para tirar o som e... Está bem? É. Opa. Oh, João, já é o adiantado da hora isso. Não é o som e eu que não quero ir ao som. Tomem bem atenção ao que vai acontecer no momento da substituição, ali junto à mesa. Dado 34. E agora sim, vai-se fazer a substituição. Ok. Mas, João, se calhar não vale a pena passar uma segunda vez. Não? Para não atrasarmos mais. Para não atrasarmos mais. Explica já. Explica já ou perguntamos já o que é que acham que poderá ter acontecido? Alguém tem uma ideia porque é que não foi possível dar aquela substituição? Foi o lançador, diz a Carla Oliveira. Ok, era o lançador, sim. É verdade, mas estava lá um outro jogador. Estava um segundo jogador para entrar. Eram 2? Pontos, diz a Carla Oliveira. Ok, estamos a chegar lá. Por causa da classificação, podia exceder os pontos. Ok. É isso, precisamente. Muito bem. Avança no teu slide. Era uma combinação de pontos, é verdade. Okay. Reparem, os jogadores que estavam em campo eram estes que estavam aqui. Como repararam, quem estava a jogar era a seleção de Portugal. Né? E a seleção de Portugal, as seleções só jogam com 14, como eu tinha dito inicialmente. E estavam a jogar estes 4, o 6, o 9, o 10 e o 14. Era o 9 que estava a lançar. Havia 2 substituições para se fazer. Estava o 7 e o 15 para entrar. Ok? Ora bem, como eles tinham que sair 2, porque era a combinação de 2, ou seja, estava 4,5 pontos para entrar e tinha que sair 4,5 pontos, certo? Como o 9 ia lançar, se saísse o 14 e entrasse um deles, ia ultrapassar a classificação, como alguém disse aí muito bem, no bate-papo. A razão pela qual as substituições não se puderam fazer, porque era uma combinação de 2 e não uma combinação de 1 para 1. Sai 1, entra 1. Porque se fosse saísse 1 e entrasse 1,
e ultrapassar a classificação. Se entrasse o 7 para o lugar do 14, ultrapassava, ficava em 15. Se entrasse o 15 para o lugar do 14, ficava 15,5, certo? E por conseguinte, não podia haver essas subdições, razão pela qual não houve. Depois em campo ficou o 4, o 6, o 7, o 10 e o 15, que somam mesmo aos 14 pontos. Perceberam? Ou seja, quando há uma combinação, quando há uma substituição de mais do que um atleta e há uma combinação de saírem dois e entrarem dois, muitas das vezes pode não ser possível fazer essa subdivisão. Porque a entrada não é ponto por ponto, mas sim é a somatória dos dois atletas com os outros dois atletas, os dois que saem e com os dois que entram. Isto é uma situação de exceção no ato do lance livre, ok? Nós, enquanto oficiais de mesa, temos que estar um bocadinho mais atentos nesta situação, porque, como disse o João e bem, nesta combinação em concreto, o treinador tem o direito de abdicar da substituição, porque esta substituição só seria válida. Vamos imaginar que não havia qualquer tipo de lance livre, e esta substituição só seria passível de ser feita se saíssem os dois jogadores e mantínhamos o mesmo número de pontos em campo. Como o número 9 tem 3,5 pontos e o 14 que vai sair tem 1 ponto, nenhum dos dois jogadores que ia entrar tem uma classificação igual a 1 ponto ou inferior, não é? E nesse aspecto, nesta situação de exceção, como vai haver o lance livre e o lançador não pode sair, então nós temos que aguardar um bocadinho, enquanto oficiais de mesa, e aceitar que essa substituição não seja feita para que o treinador não seja penalizado com falta técnica nesse momento. Mas é uma situação de exceção, pode acontecer com 2 ou mais jogadores, naturalmente, mas aqui temos que estar um bocadinho mais atentos, está bem? Pronto. E como dizia o João... Toda a gente percebeu? Excelente. E como dizia o João... Agora chegamos à ponta mais importante daqui da formação. Que são João, como tu dizias naquele vídeo, estava tudo errado. Era os undergarments, era gajos com manguitos pretos, com manguitos pretos. Pois é, é verdade, era isso que eu te queria dizer. Era isso que eu te queria mostrar. E pronto, e aqui temos a resposta dos calções. E dos calções e das camisolas. E das camisolas. E das calças, não é? Aqui estava tudo errado, sim. Pronto, se vocês repararem, o número 9 joga de calças, mas joga de calças vermelhas. O número sim, a seleção está toda bem equipada, não é? Este está de calças. Exceto os manguitos aí, né? É os manguitos. Mas isso é próprio, porque cada um joga em equipas diferentes, pá, e não é fácil conseguirmos esta situação. Ok? Adiante. Estava eu a dizer que agora vamos à parte mais importante desta ação, que é este ponto aqui. A Ana Matos coloca uma questão, que é, se fossem jogadores com a mesma classificação, podia fazer-se uma das substituições. Exatamente. Correto. Portanto, se um dos jogadores que tivesse para entrar tivesse também 1 ponto, esse jogador podia substituir o jogador de 1 ponto que ia sair. Isso fazia sentido. Está bem? Corretamente. Muito bem. Mais dúvidas? Mais questões? Não sei se é bom ou se é mau. O facto de não haver questões é porque o formador é muito bom. Pois, não sei. Pronto, se não têm mais dúvidas, eu estarei sempre ao vosso dispor, sempre que assim o entendem. Espera aí, temos aqui uma questão do Rui Costa, que fala em penalizações por causa das cadeiras. Rui, podes aprofundar melhor a tua questão, por favor? Se quiseres abrir o microfone e questionar. Sim, posso falar. Relativamente às cadeiras, há aquela situação, isso foi falado muito por alto, em que têm 2 assentos e não pode exceder a altura. Isso foi falado por alto, eu também fiquei com isso, mas não... Aqui nesta formação não foi falado nada disso. Não. Mas eu posso ajudar, pronto. Nesta formação não foi falado nada disso. Não, sim. Aqui não, mas há essa questão também a nível das cadeiras, em que não podem exceder certos centímetros de altura. Exatamente. Se não estou em erro, é assim qualquer coisa nesse género, correto? Sim, Rui, é verdade. Eu posso aflorar, embora isto não seja efetivamente uma questão que deva preocupar os oficiais de mesa, mas sim o comissário e os árbitros diretamente. O comissário, se existir, e os árbitros diretamente, mas por uma questão de conhecimento e por uma questão de igualdade entre os jogadores,
dependendo das classificações dos jogadores, eles só podem estar sentados com alturas máximas de 53, desculpem, de 63, 58, 58. 58 ou 63 centímetros de altura, do limite máximo até ao assento, incluindo a sua almofada. E para que seja justo e equilibrado, os jogadores de 4 e 4,5 só podem estar sentados até 58 centímetros e os jogadores abaixo dessa classificação podem ir até 63 centímetros, para que seja justo e equilibrado toda, digamos assim, a presença desses atletas e que se consiga mais ou menos equilibrar. Agora, essas penalizações das cadeiras, se uma dessas cadeiras for considerada ilegal por ter altura a mais, por ter É outras... técnica para o treinador, não é? Não, é exclusão direta do jogador. Um jogador que esteja para jogar com uma cadeira que esteja considerada ilegal, essa é considerado que está a fazer batota e é exclusão direta do jogador, com falta desqualificante. Está bem? Ok. Portanto, contudo, isto normalmente é feito antecipadamente para evitar essas desqualificações. O jogador só é desqualificado efetivamente no momento em que for apanhado nessas condições. Como nos torneios internacionais, normalmente as medições são feitas antes do torneio começar, todas as cadeiras são medidas, no momento em que eles forem apanhados durante um jogo nessas condições, o jogador é automaticamente desqualificado. Em Portugal, nós vamos ser um bocadinho mais proativos, isto é, vão haver medições antes do jogo começar. Em alguns casos, o CA determinará aos árbitros quais vão ser os procedimentos de medição de cadeiras e, se for possível corrigir a cadeira antes de participar no jogo, muito bem, corrige-se a cadeira, o jogador pode participar dentro do jogo e está tudo bem. Se não for possível participar, esse jogador não joga pura e simplesmente. Ok. Então, tem uma cadeira legal. Vale a pena estar a desqualificar um jogador que assim está. Porquê? Porque as medições normalmente são feitas 30 minutos antes. Sendo assim, não é inscrito no boletim nem nada. Exatamente. Como as medições são feitas 30 minutos antes e como o 5 inicial deve ser entregue, era 40, né? Passou a ser 40 agora, mas a gente nunca consegue, digo eu, com os nervos, fazer um boletim assinado pelo treinador até aos 20 minutos, 10 minutos por aí fora. Portanto, nós fazemos as medições 30 minutos antes e se a cadeira não estiver em condições, o atleta pura e simplesmente não joga. Mas isto é uma recomendação aqui em Portugal. Estamos a fazer uma espécie de, como dizer, profilaxia para evitar haver faltas desqualificantes logo no início do jogo. O jogador pura e simplesmente não joga. E se for possível corrigir a cadeira atempadamente, corrige-se a cadeira antes que o jogador entre em campo com a cadeira ilegal, chamemos-lhe assim. Se no decorrer do jogo a cadeira é considerada ilegal, quer por estar mais alta, quer por estar a jogar com uma almofada em cunha que também é proibida, quer por estar a jogar com, sei lá, as rodas mais largas, que não vai acontecer muito naturalmente, ou já não é tão normal que aconteça, então o jogador é desqualificado como se tivesse feito outra anomalia qualquer. Está bem? Pronto, mas isto não é uma preocupação dos oficiais de mesa. É bom que saibam que faz parte do regulamento, faz parte das regras, mas não é uma preocupação dos oficiais de mesa. Está bem, Rui? Ok, obrigado. Perfeito. Mais questões? Uma dúvida. Se a cadeira variar, isso é um desconto de tempo? Olha, boa É pergunta. Boa Sim. pergunta. a sugestão da cadeira? Realmente. Excelente questão. 50. Excelente questão. Responde. Há duas coisas que vocês, enquanto oficiais de mesa, têm que estar cientes. Primeiro são as quedas e as ajudas para ajudar a levantar os atletas que não são consideradas assistências. Isto é, um jogador paraplégico, por exemplo, jamais se conseguirá levantar sozinho. Um classe baixa de 1,5 jamais se conseguirá
levantar sozinho. Então vai precisar da ajuda de alguém que vem do banco para o ajudar a repor na cadeira. Esse alguém deve sempre solicitar autorização ao árbitro para o fazer, antes de entrar no campo. Entra, ajuda a levantar o jogador e isto não é considerado uma assistência. Está bem? Portanto, está apenas a pôr um jogador de pé nessas condições. Quando há uma avaria, por exemplo, um pneu que rebenta, e vocês um dia podem se assustar porque há pneus que rebentam mesmo e que parece que alguém mandou um tiro dentro Câmaras de ar, são as câmaras de ar. das câmaras de ar, exatamente. Ou um raio que se partiu, ou outra anomalia qualquer da cadeira, há 50 segundos para resolver esse problema. Está bem? Portanto, é uma pausa técnica, chamemos-lhe assim, para que possa ser resolvido a anomalia dessa cadeira. E isso não é um desconto de tempo, é uma resolução mecânica daquela cadeia, daquela situação. Está bem? Portanto, os atletas ficam na mesma no campo, é isso? Ficam na mesma no campo, nestas durante aqueles condições. 50 segundos? Isso. Tem 50 segundos para que seja reparada a avaria, uma troca de uma roda, porque naturalmente eles não vão à boxe para fazer um pit stop para fazer a substituição da câmara de ar, não é? Portanto, vem alguém com uma roda, tira de um lado, põe do outro, normalmente até é uma coisa mais ou menos rápida. Mas às vezes no caso um raio de não conseguir resolver em 50 segundos, obrigatoriamente tem que sair, sim. Aí sim. Mas pronto, é um bocadinho mais alongado. Se tratando-se de uma avaria mecânica, é um bocadinho mais alongado do que os 15 segundos normais para um jogador poder recuperar antes de poder continuar no basquete em pé. Não é? Algumas vezes até eles utilizam os 50 segundos e depois o árbitro faz o sinal de substituição, mas entretanto eles pedem um desconto de tempo. Uhum. Sim, para o atleta recuperar a situação da cadeira, né? Exatamente. O árbitro só deve fazer, não pode fazer o sinal do beconinho, né? Não pode fazer este sinal. Se fizer este sinal já estragou tudo. Bom. Ninguém te vê, ninguém está a ver o teu sinal. É este. Assim já se vê. Este. Se calhar não. Muito bem. Não? Muito bem. Há mais alguma questão, Zé Cardoso? Para já penso que não. Pronto, mas como eu estava a dizer, estamos sempre ao vosso dispor, o Conselho de Arbitragem, o Zé Cardoso, eu, o Gustavo, para tirarem dúvidas, alguma questão sobre o BCR, disponham sempre. Está bem? Desejo a todos uma boa época, para quem possa fazer jogos e tenha competição nas vossas regiões. Mas mesmo aqueles que não tenham jogos nas vossas regiões, continuem a trabalhar, porque às vezes pode haver surpresas. Por isso, uma boa época a todos. Bom trabalho. Espera aí que a Ana Matos também tem aqui uma questão. Número de jogadores inscritos, tempo de jogo, tudo igual ao basquete em pé. Tudo igual. O tamanho do ar, a altura do ar, a largura do ar, o tamanho da bola, tudo igual. Tamanho da rede, tudo igual. Mesma coisa, está bem? Há algumas regras de distinção que têm a ver com os impulsos que os jogadores podem dar, que só podem dar 2 impulsos nas rodas. Não existe o conceito de dribles, ok? Há passos, mas não há o conceito de dribles, está bem? Há uma exceção relativamente à regra dos 3 segundos, que no basquete em pé os 3 segundos só começam a contar a partir do momento em que a bola está no meio campo ofensivo. No basquete em cadeira de rodas os 3 segundos contam em qualquer altura, no momento da reposição, mesmo que seja no meio campo defensivo, que é para não estar lá um gajo estacionado com a cadeira na área restritiva à espera e ocupar espaço. Pronto, mais regras assim de distinção. Há uma coisa importante para o oficial de mesa, nomeadamente o cronometrista: sempre que um jogador cai na área restritiva e fique em perigo, o árbitro vai parar o jogo. Portanto, vocês, enquanto forem cronometristas, devem estar preparados para que, quando um jogador caia dentro da área restritiva, para que o árbitro, à partida, se estiver consciente da regra, vai parar o jogo para não colocar aquele jogador em perigo. Portanto, é mais uma regra daquelas de
de distinção. Se esse jogador cair fora da área restritiva, se o jogador cair fora da área restritiva e não tiver em perigo, o jogo pode prosseguir. Bom, depois há outras regras um bocadinho diferentes, como o Gustavo está a dizer aí no bate-papo, em que as faltas técnicas podem dar mais do que um lance livre. Mas é uma situação muito excepcional, está prevista nas regras, e ou seja, no caso em que um jogador levanta as nádegas para ir fazer um contra, levanta as nádegas da cadeira para ir fazer um contra, isso é uma falta técnica e vai dar 2 lances livres ou 3 lances livres, dependendo do sítio em que o jogador está a lançar. Pronto, é uma situação de exceção das regras de distinção. Mas já estamos um bocadinho avançados, faz parte das regras do jogo, que eu acho que deveriam também consultar. O Gustavo traduziu para português, o documento está disponível no portal da arbitragem, portanto, penso que é importante também darem uma passagem pelo livro das regras, porque tem algumas diferenças funcionais também, ou diferenças, sim, funcionais também para o jogo em pé. Muito bem, são 11h30, já vamos um bocadinho mais avançados do que estava à espera. João, não sei se queres dizer mais alguma questão. Não, só agradecer. Mais nada do que isso. E colocar-me à disposição sempre que queiram. Mais nada. Esperando que tenha contribuído para os vossos conhecimentos e desejar bons jogos. É isso. Exatamente. Boa noite. Pronto. Em nome do Conselho de Arbitragem, agradecer ao João Cruz por mais uma vez ter contribuído para a ação de formação do basquetebol em cadeira de rodas, e a todos vós, obrigado por terem vindo, e continuação de uma boa semana, bom fim de semana e bons jogos para vocês, está bem? Até uma próxima então.